Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o livro, com a carta de Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo. Vamos à leitura dos primeiros versículos aqui, depois comentaremos alguma coisa. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou a seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem a palavra desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Graças a Deus pela sua palavra e que o Santo Espírito nos abençoe nesse momento de breve reflexão. Conforme nós havíamos comentado, nós fizemos uma primeira leitura do livro de Apocalipse, como uma apresentação de proposta, um esboço marcando algumas posições, e devemos retornar ao livro agora abordando aspectos mais específicos do texto, desta revelação. E logo de cara, nós temos aqui uma questão que envolve os anjos, né? Anjo é uma palavra, tanto em hebraico quanto em grego, que significa simplesmente mensageiro, tá? Mensageiro, mensageiro de Deus. Nós temos aqui um outro mensageiro, um mensageiro de Jesus Cristo. Temos aqui um anjo específico. Nós tiramos, antes de abordarmos a questão dos anjos, nós tiramos algum tempo para a leitura de algumas obras sobre esse tema, sobre a doutrina. Tá? Teologia sistemática tem lá a angelologia, ou angelologia, não sei como estão falando agora, né? Mas era a angelologia, a doutrina dos anjos, né? Dos seres espirituais, puramente espirituais. Na angelologia, depois você tem a satanologia e tem a demonologia, né? E está nas escrituras e também está nas doutrinas aí. Quando procuramos na doutrina, nós esbarramos numa verdade bastante simples, bastante singular. A escritura sagrada, a palavra de Deus, pouco apresenta no que diz respeito a satisfazer as nossas curiosidades sobre a natureza desses seres, tá? Pouquíssima explicação você encontrará nas escrituras, tá? Muito do que se ouve, do que se vê, do que se fala aí, né, dessa, eu não vou dizer mística, não tem nada, né, de mística nem de espiritualidade, né? Tem mais aí de um costume, de uma tradição, né, de uma crendice religiosa no que diz respeito aos anjos. Marco, você não pode falar assim, porque não? Eu sou obrigado a falar assim, porque nós, o que se pode afirmar é que 90% do que se fala, ou do que se pretende falar ou dizer, ou do que se deseja saber acerca dos anjos, você não encontra nas escrituras, você não encontra na revelação. Então, como é que nós fazemos? Ou nós nos atemos à palavra de Deus, ou nós deixamos a nossa mente divagar ou delirar conforme alguns se permitiram através da história. Pessoalmente, discordamos desse método, do segundo, de deixar a mente correr atrás aí de fantasia e de delírio. Devemos firmar as nossas convicções do que a palavra de Deus nos permite. Tanto que nos propomos a falar o que o texto permite que se fale. Não que eu seja capaz de expressar tudo o que o texto permite expressar. Por isso, passaremos várias vezes pelo mesmo texto para podermos assim ter um alcance mínimo do que a palavra de Deus pode proporcionar para as nossas vidas. Dos autores que eu li e das referências que eles apresentaram, alguns
nem sequer acreditam em anjos, tá? Nem sequer. Pensam neles como se fossem autômatos, né? Alguns pensam neles como se fossem apenas expressão do agir de Deus, né? Uma acomodação, uma acomodação psicológica, uma acomodação mental ao período específico da revelação que possibilitasse as pessoas compreenderem que Deus estava agindo. Outros se dedicam mais a fundo acerca da natureza dos seres, do propósito, e temos algum material desses que são referência nesse sentido. Então, estamos bastante tranquilos. Inédito e diferente é somente o Dr. Pannenberg, a teologia sistemática do Pannenberg. Ele procura apresentar não só os anjos, mas também não o Espírito Santo em si, mas a atuação do Espírito Santo. Ele procura apresentar ou fazendo uso da linguagem da física, da física, da chamada física moderna, dessa física contemporânea. É interessante. É interessante porque ele propõe praticamente uma unificação da linguagem, né? E propõe uma conversa, um diálogo maior, ou mais intenso, entre a teologia e a física, a teologia, a filosofia e a física e a matemática. Muito embora nunca tenham estado totalmente distantes. São linguagens diferentes, são propósitos diferentes, são programas diferentes. Mas ele propõe o uso dessa linguagem da física moderna. É interessante, mas porém não chega a ser propriamente assim algo de todo inédito. Nós sabemos, não que tenhamos uma compreensão elevada dos conceitos da física moderna, mas a física moderna ela é mais conceitual do que factual, né? Um dos autores que nós estudamos, lemos alguma coisa aqui, o rabino judeu, o Kaplan, Aryeh Kaplan, né? Ele foi físico e um físico muito bom. E num determinado momento da vida dele, da jornada dele, ele deixou a física e passou a dedicar-se exclusivamente à teologia hebraica, à teologia judaica, à religião judaica, à fé judaica, inclusive reapresentando textos considerados místicos. O interessante é que a linguagem da física e a linguagem dos místicos, muito embora conceitualmente diferenciadas, acabam chegando a resultados muito próximos, porque são conceituais. Idade do universo, idade da Terra, todas essas coisas aí, né? E isso nos leva a crer que não que a metafísica seja superior ou que a mística seja superior. Isso nos leva a crer que a física moderna tem procurado, de alguma forma, ultrapassar os limites da própria ciência, indo para um campo que é praticamente metafísica. Metafísica. Por que você pode chamar de metafísica? Porque está além da capacidade de prova, de teste, de resultados verdadeiros ou factuais. É especulativo, tal qual a mística ou a espiritualidade. Tornou-se bastante especulativa. Mas do que você está falando? Todos esses filmes, os mais ridículos que tiver aí, filmes de aventura, de super-herói, que viaja no tempo, viaja no espaço, vai para isso, vai para aquilo, não são nem teorias, são especulações, né, da física moderna também, levadas ao ridículo, né, levadas ao ridículo. Então, o Dr. Pannenberg fez um esforço muito grande. Ele é um homem de um raciocínio espetacular, tá? Mas não significa que ele apresente algo que seja superior aos demais. O que ele está propondo é apenas uma unificação de linguagem, ou uma proposta de unificação de linguagem.
ele usa a teoria do campo, ou teoria dos campos, ou teorias do campo ou dos campos, para, para expressar algo no que diz respeito à atuação do Espírito Santo, em termos de onipresença, onisciência, e também aí ele acrescenta os anjos. Qual que é o fato escriturístico quando nós deparamos com dificuldades dessa natureza? Voltar à Escritura. Voltar à Escritura. Se há dificuldade, se a mente está delirando, se as ideias, as propostas estão gerando comportamento ou ações ridículas. Nós vemos coisas ridículas, né? Pastores pregando, ordenando aos anjos que façam isso, que visitem aquilo. Você fala, mas de onde o sujeito tirou essa ideia? Tirou dessa literatura aí paralela às escrituras, que ventilam algumas coisas que a escritura não propõe. A nossa mente é algo incrivelmente poderoso. A mente humana, ela é incrivelmente poderosa. Então, nós precisamos aprender a contextualizar o nosso pensamento, de maneira que devemos alimentar a nossa mente, a nossa imaginação com o que é verdadeiro, com o que é certo. O excesso de especulação pode conduzir ao delírio, ao fanatismo. Ao ridículo já conduziu muitas pessoas, mas a minha preocupação é que a pessoa seja levada a uma, a uma, ao delírio mesmo, ou até mesmo ao fanatismo. Estamos falando de anjos. Você falou das dificuldades, Marco. Qual é a verdade? E o que significa voltar à Escritura para compreender a ação dos anjos? O nosso modo de ler, o nosso modo de buscar compreender, a nossa tentativa, o nosso esforço de apropriação das verdades reveladas pela palavra de Deus. Há um argumento, ele não é necessariamente equivocado ou errado. Nós devemos nos apropriar. O que a Escritura fala comigo, o que a Escritura tem a ver comigo. O fato é que nem todo texto diz respeito a nós. Nem todo texto. Muitos textos são bastante específicos em relação a quem concedeu e para quem foi anunciado. E os resultados esperados dizem respeito àquele grupo, àquela pessoa, àquela nação, àquele povo, àquela fé. Aprendendo ou compreendendo como eles reagiram a essa verdade, nós trazemos para nós ensinamentos que enriquecem a nossa vida espiritual. Tentar se apropriar de algo que não diz respeito a nós é algo perigoso. E a doutrina dos anjos é uma delas. É uma delas. Por isso eu falo do modo da leitura. Há expressões mais técnicas sobre isso, mas eu falo do modo da leitura. Por exemplo, o ser humano, especialmente o cristão, ele tem padecido hoje de um transtorno espiritual, né, de um transtorno espiritual em que ele se vê como objeto único da graça e do amor de Deus. A versão do cristianismo, isso aconteceu em vários momentos, mas hoje, falando aqui do nosso meio, do que se vive, do que se vê, hoje, as mais diversas expressões da fé cristã propõem aos seus membros uma perspectiva exclusivista. Tudo que Deus propôs, tudo que Deus é capaz de fazer ou realizar, o faz única e exclusivamente para os cristãos. Esse é um pensamento assim que limita Deus, né? Coloca Deus mais como servo do que como Senhor. Nós repudiamos essa maneira de pensar. Deus é totalmente livre, totalmente soberano. O fato é que Deus precisa dos anjos para alguma coisa? Não. Deus precisa do ser humano para alguma coisa? Não. Deus precisa do universo para alguma coisa? Não.
Não. Não há em Deus necessidade nenhuma. Antes do universo, Deus é Deus. Com a criação do universo, Deus é Deus. Mesmo que toda a criação desapareça, Deus é Deus. Então, Deus nunca precisou criar absolutamente nada. Deus não depende absolutamente nada da sua criação. Ele age de forma soberana e, na sua soberania, ele atribui responsabilidades segundo a capacidade de cada ser, de cada criatura, de cada homem, de cada mulher. Tá? Então, quando você abre a Bíblia, Gênesis 1:1, vamos abrir, vamos fazer exercício. É um exercício para você aprender a mudar a perspectiva. Gênesis 1:1, escrito por Abraão, Bereshit, que é no princípio, Bereshit. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quem é o personagem principal da história sagrada? Quem é o personagem principal da revelação? Quem é o personagem principal do universo? É Deus. Deus é o personagem principal. Ele é o autor. Ele é o realizador. Ele é aquele que sustenta a sua criação, a narrativa. E é ele que confere à história do universo, não só da humanidade, o fim que ele pretendeu e pretende conceder. Eu sei que muitas pessoas gostariam de ver um anjo, conversar com um anjo, isso e aquilo. Mas, na verdade, boa parte do silêncio das Escrituras, no que diz respeito aos anjos, tem a ver com a propensão humana à idolatria. A idolatria. Vários personagens bíblicos, vários homens tementes a Deus, homens fiéis a Deus, quando diante da manifestação de um ser angelical, a maioria deles se prostrou para adorar. E a maioria foi impedido de adorar, porque os anjos também são servos de Deus. Eles não podem, eles não devem ser objeto da nossa devoção, do nosso culto, da nossa adoração. Outro ponto interessante aqui é a leitura cristã. A perspectiva cristã, quando aplicada à Escritura como um todo, cria uma série de obstáculos quando você chega na conclusão. O que é isso? Chamam de progressão da revelação. Progressão da revelação. O Antigo Testamento fala do anjo do Senhor. O anjo do Senhor é um personagem magnífico que surge no Antigo Testamento em diversas ocasiões para pessoas específicas e é um anjo que aceita ou admite a adoração ou o culto. É um completo mistério para nós esse anjo. Então os teólogos chamam de teofania. O que é uma teofania? É uma revelação especial de Deus em que o Todo-Poderoso Deus assumiria a forma de um anjo. Parece explicar bastante coisa. Aí vem os cristãos, falamos do verbo, da palavra, que era desde o princípio, que estava com Deus. Aí fala, não é só uma teofania, é uma cristofania. O Cristo pré-encarnado apareceu de forma visível àquelas pessoas no decorrer da história de Israel. São revelações específicas que as pessoas ainda não estavam preparadas, mas receberam com o intuito de fortalecer a fé e garantir que o curso da história proposto por Deus se mantivesse. É muito bonito. Aí você chega aqui no livro de Apocalipse e Deus concede uma revelação, o Pai concede uma revelação ao Filho.
e o Filho envia um anjo para entregar essa revelação dada por Deus. Jesus aqui, o Senhor, ele é apresentado não só como Senhor, mas também como aquele que dispõe, que possui poder e autoridade sobre a criação celestial, a ponto de enviar esse anjo mensageiro que entrega a revelação a João. E João aqui, a Bíblia fala, João aqui não era alguém empolgado, João não era um entusiasmado, tá? João não era de se entregar a qualquer conversa, a qualquer ruído, a qualquer som, a qualquer barulho. A Escritura fala que ele comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho. Depois de vivenciar a experiência, ele refletiu profundamente, absolutamente sobre tudo que ele presenciou, que ele viveu. Pode ter durado 1 minuto, 1 hora, um dia, uma semana. Nós não sabemos e também não interessa o tempo. O tempo não significa absolutamente nada no que diz respeito a uma revelação de Deus para o indivíduo em si. Né? A revelação é algo que permanece, não é algo que se esvai, né? Não é algo que se esquece, é algo que é acrescentado às convicções do indivíduo, portanto, são permanentes. João analisou profundamente, tendo a vida que teve com Cristo Jesus, a vida que teve com os apóstolos, a vida que viveu na pregação do Evangelho, a vida que teve em comunhão com o Espírito Santo, ele chegou à conclusão: é uma revelação de Deus. E tudo que me foi dito, tudo que me foi entregue, diz respeito a Jesus Cristo. Confere. Confere. É Jesus. Foi Jesus. É o mesmo Jesus. É aquele que me chamou para ser apóstolo. É aquele que me chamou para servi-lo. É aquele que me chamou para a vida eterna. É Ele. É Ele em glória. É Ele em perfeita glória, em perfeita comunhão com o Pai. Analisando assim, você já é obrigado a desconsiderar uma série de comportamentos equivocados no que diz respeito à vida cristã ou à espiritualidade cristã. Deus não tem a obrigação, livre e graciosamente concedeu. Nós poderíamos dizer aqui o Espírito Santo, mas a Bíblia não fala que foi o Espírito Santo. A Bíblia fala que foi um anjo que levou a revelação para João. É o que nós falamos. Deus não precisa, mas ele usa esses anjos. Deus não precisa de nós, Deus não precisa do humano, mas ele graciosamente nos criou, nos sustenta e nos salvará pela fé em Cristo Jesus. E ele graciosamente ilumina o nosso caminho. Qual é a luz que ilumina o nosso caminho? Tem que vir um anjo com uma revelação específica para mim, para você ou para quem quer que seja? É claro que não. Porque as coisas se concretizam, se consumam nas nossas vidas pela fé. Sabendo quem é o Senhor da história, sabendo quem é o autor da história, sabendo quem é o personagem principal da história, nós nos colocamos na posição correta, na posição de servos, na posição de adoradores, na posição de criaturas de Deus que aguardam a adoção para podermos viver e experimentar a plenitude do que significa ser filho de Deus. Entendemos, compreendemos e aguardamos pela fé. E é algo que se manifestará quando, no momento da manifestação de Jesus Cristo na sua segunda vinda. Eis aqui uma perspectiva para entender a ausência de material escriturístico explicando ou dando detalhes
no que diz respeito a esta criatura, a este ser de Deus. Tem um outro autor, ele é batista, não lembro o nome dele agora, mas eu gosto dele, é um excelente, não está na prioridade do material que eu estou fazendo uso. E não encontra muito, são dois os escritores cristãos que detalham mais esse tópico sobre anjos. Mas ele fala que livros também a esse respeito são poucos, livros que possam ser referendados pelos escritores. Alguns livros populares aí, esses populares aí é o que vende, é o que dá, mas ele chama a atenção para o fato de que a grande obsessão dos cristãos nos dias atuais não é necessariamente sobre anjos. A grande fixação, e na época que ele escreveu, eles falavam dos países do terceiro mundo. Hoje já está lá também, na América e também na Europa. A grande obsessão dos cristãos, de um modo geral, é pelo ocultismo, é por Satanás e pelos demônios, é pelos demônios. Há uma obsessão preocupante dos cristãos em relação aos demônios. Ele atribui isso a uma estratégia de Satanás, que procura desviar a atenção da palavra de Deus e faz uso dessas manifestações para inserir ali na mente das pessoas, do cristão, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, né? A chamada doutrina ou ensinos de Satanás. Nós não discordamos dele, nós concordamos com essa perspectiva. É uma estratégia, sim, é um desviar da atenção do cristão, é um desviar dos olhos que deveriam estar voltados para o céu, para a cruz, para tudo o que Deus propõe, para esse agir aí dessa atividade demoníaca. É claro que países do terceiro mundo, onde há muito mais violência, muita morte, muita opressão, muita injustiça, as pessoas acabam criando essa mentalidade, né, da presença do mal, da realidade do maligno. Mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. O que importa para nós que cremos é o que consta da revelação de Deus concedida para Jesus Cristo, para que ele nos concedesse. E um anjo foi o responsável pela entrega da revelação. Tá? Isso coloca as coisas no seu devido lugar. Nós seremos superiores. O que nós seremos está guardado, está protegido em Cristo Jesus. O que importa é quem nós somos agora. É como nós estamos agora. E como devemos agir para permitirmos que tudo aquilo que Jesus Cristo garantiu através da sua vida, do seu ministério, da sua morte, ressurreição, ascensão e glorificação, também alcance as nossas vidas. Eu lamento informar, nós não somos o personagem principal da história. Nós somos atores coadjuvantes. E mesmo assim, temos garantida a promessa de que seremos elevados à condição de filhos de Deus. Eu espero ter apresentado aqui a necessidade de uma revisão da perspectiva no que diz respeito à compreensão da Sagrada Escritura concernente à atuação dos anjos de Deus, dos servos de Deus, a favor de nós, aqueles que creem, e a favor também de toda a criação de Deus. Apresentaremos, doravante, nesse tema, outros temas, outras áreas, momentos específicos que nos garantam uma compreensão adequada, uma compreensão equilibrada no que diz respeito ao agir de Deus através de anjos. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.